Seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou Sérgio Costa e hoje nós vamos falar sobre o poder de compra. Para falar sobre este assunto, eu recebo 3 convidados no programa de hoje. Eu começo as apresentações com Gilvan Bueno, especialista em finanças. Seja bem-vindo, Gilvan. Sérgio, que alegria estar aqui com os nossos convidados. Muito obrigado pelo convite e agradecer a nossa audiência. Eu recebo também o Igor Costa, diretor executivo do Procon Carioca. Seja bem-vindo. Obrigado, Sérgio. Obrigado pelo convite. Estou à disposição aqui para o debate. E para completar o time de convidados, o Jorge Alberto, economista. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Sérgio. Estamos aqui para contribuir aqui à discussão, tá bom? O primeiro passo para entender essa questão é explicar o significado do poder de compra, tão importante e fundamental para a rotina da população. Quais são as causas, os efeitos e os impactos? A expressão representa um índice preocupante, poder de compra, indicador relacionado à qualidade de vida dos habitantes de um lugar. Mas como o poder de compra impacta a vida da população? E quais são os fatores que determinam um cenário econômico favorável ou não? Embora dependa das causas, são os efeitos que vão mudar o mercado, a rotina dos consumidores e outras variáveis. A mesa é um termômetro. A cesta básica no Rio de Janeiro teve um aumento de 12,98% na comparação entre dezembro de 2021 e 2022. O Rio fechou o ano em 4º lugar entre as 17 capitais do Brasil. Em 2022, 11 produtos tiveram alta acumulada de preço. Neste período, o trabalhador carioca, que recebe o salário mínimo, comprometeu 136 horas da jornada mensal para comprar gêneros essenciais. Gilvan, qual que é a tradução desse índice que preocupa bastante, né? Poder de compra. Vamos pensar num salário mínimo, mas sem valor de dizer real, vamos dizer pontos. Então, um salário mínimo custa 1.200 pontos. Você trabalha 21 dias úteis e recebe 1.200 unidades. E aí a sua cesta básica são 800 unidades nesse momento do tempo. Então, sobram 400 unidades. Daqui a pouco você volta e o seu salário, suas 1.200 unidades, agora custam 1.000 unidades a cesta básica. Então, essa questão do fator de produção, conseguindo traduzir para as pessoas assim, olha, você ganha 1.200 unidades e a cesta básica são 900, 1.000 unidades, 1.100 unidades. Aí você fala assim, mas quanto sobra para a saúde, educação, transporte, para os outros elementos? Então, o desafio é, quanto mais os preços estiverem controlados, mais unidades sobram para você fazer outras questões tão fundamentais como saúde, educação. A gente sabe que um país emergente, educação ao longo do tempo aumenta o seu poder. Então, a grande tradução é, quanto custa uma cesta básica hoje no Brasil? 800 unidades. Quanto sobra para você conseguir viver e fazer as outras questões? 400 unidades. A gente pode chamar de real. Perfeito. Igor, onde é que afeta mais? Ou seja, de que forma a gente sente essa questão do poder de compra? Bom, a gente observa ali no Procon é que a substituição de insumos, né? A gente tem a questão do leite, do composto lácteo, do chocolate para o wafer, a redução por exemplo, da metragem do papel higiênico, uma coisa que a gente juridicamente chama de reduflação, né? Essa forma das empresas estarem se adequando para tentar manter o preço, mas obviamente há uma alteração. Então a gente sempre pesa para o consumidor para que ele tenha atenção na hora de fazer essas aquisições, para estar atento a essas questões. Jorge, então eu gostaria que você, como economista, falasse para a gente a sua avaliação do maior impacto nessa questão, né? O que muda na prática? Não há um impacto, sim, mas alguns impactos estão refletindo isso. A primeira coisa que observar é que o salário mínimo não subiu nos últimos anos e os preços subiram. Então, produtos da cesta básica, alguns têm relações diretas com a taxa de câmbio em relação às exportações. Então, se aumenta o preço da soja no mercado internacional, isso faz com que a soja exporte-se mais e suba o preço do óleo que nós consumimos. Outra questão também em relação à farinha, o trigo em si. O trigo, o Brasil não produz trigo suficiente para a sua produção de pães e massas. Então, o trigo é importado. Um câmbio elevado significa que vai ser repassado ao preço final. Então, são algumas questões que tem que entender. Você tem a questão de sazonalidade dos produtos que nós consumimos.
Então, essas questões envolvem a cesta básica. Então, às vezes, nós temos uma produção, uma oferta incrível, que supostamente o preço vai cair, mas outros produtos não. Então, nesse equilíbrio entre a entre-safra e produção elevada, você tem ainda um quantitativo maior de preço de alguns produtos. Perfeito. Bom, agora eu convido vocês para analisar duas telas. Nós vamos analisar, então, as capitais com o maior preço de cesta básica em dezembro de 2022. São Paulo aí aparece liderando, seguindo de Florianópolis, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Campo Grande. E os preços médios, no caso aí da cesta básica no Rio, a diferença entre 2021 e 2022. A gente observa aí uns números que podem ser traduzidos, né, Gilvan? Muito bem. Vai em linha que nós falávamos anteriormente, né, das unidades. Tem uma discussão que acho que a gente pode trazer, não para esse debate, que é os itens da cesta básica. Por exemplo, o IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, ele tem lá, na sua média, 300 itens na cesta básica. Então, a gente tem que entender que essa cesta básica talvez não é a dos muitos brasileiros. Mas isso aqui mostra um pouco, até faço um convite à tela anterior, de São Paulo, da questão da renda, né? Se você aqui fizer... aparece, então, São Paulo, com 791,29, né? Isso. São Paulo tem uma renda per capita, uma geração de riqueza um pouco maior. E tem muitas indústrias, né? Por exemplo, mas essa questão no Rio de Janeiro, que hoje está tendo, por exemplo, um distanciamento das indústrias, é preocupante, porque o Rio de Janeiro é turismo. Sim. Florianópolis, por exemplo, faz um grande berço de empresas de tecnologia. Campo Grande é um lugar de safra, de soja. E aí a gente começa a olhar, por exemplo, o índice de desenvolvimento humano nessas capitais. Variáveis regionais, né? Variáveis regionais. Então, mas mesmo assim, veja, a grande maioria dos brasileiros, a gente tem convidados para falar sobre isso, às vezes ganham R$ 1.200, R$ 1.500. Então, ele vai pagar ali, por exemplo, vamos dizer que seja um salário mínimo, R$ 1.320, vai sobrar R$ 600. Botijão de gás está R$ 100. Escola do garoto. Então, isso é o desafio do Brasil. Como é que você vai conseguir construir uma população produtiva para os próximos anos se ele tem pouco espaço para investir no que vai elevar a renda dele? Aí a gente acaba tendo o que o nosso convidado, o Igor, falou, que é muito bom, que é essa troca dos alimentos. E esses nutrientes, talvez lá na frente, possam fazer diferença. E aí você começa a ter o desvenenamento social, né? Você tem um desvio de função da sociedade que não consegue acompanhar. Alguém que tem muito poder econômico, outro que tem pouco poder econômico. E aí entra, por exemplo, o Estado criando componentes, eu gosto de chamar de aceleradores, para quem não conseguiu acompanhar, quem se desenvolveu. Então, nesse cenário, quem ganha R$ 3.000 tem uma vantagem competitiva, porque sobra mais para ele investir em outros componentes. E quem não tem? Aí que você começa a ter o desnivelamento que vai fazer em 10 anos. Mas acho que o Igor tem ali a visão boa. Eu acho que o Igor também pode analisar a segunda tela, né, que fala do preço da cesta básica, né? Ou seja, essa variação de preço é muito significativa, né? Ou seja, muda muito a rotina da nossa população. Aqui, olha, 2021, 637,89, 2022, 730, uma variação de 14%, mais, né? É uma variação que, por exemplo, não tem uma recomposição salarial que acompanhe, né? Até a recomposição do próprio salário mínimo, ela não acompanha. E, em complemento ao colocado aqui pelo Gilvan, a questão que quando você deduz o valor da cesta básica de um salário mínimo, né? Que ainda vai sofrer uma tributação, alguma coisa do tipo, você chega ali à margem de um valor ínfimo, próximo ao mínimo existencial, né? Aquele famoso decreto do mínimo existencial que muita gente, principalmente no Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, ele combate esse valor, ele é um valor muito baixo para o sustento, para o subsídio de uma pessoa. Então, essa variação de 15% em contraponto à não equiparação salarial, de salário mínimo, isso gera uma perda do consumidor e o consumidor precisa buscar alternativas. Isso vai partir de uma pesquisa de preços, de substituição de produtos e tentar, de fato, né, nessa situação limítrofe, se adequar à realidade de uma dificuldade econômica. Jorge, então eu te convido para você analisar com a gente aí a tela 3. Nós vamos ver aí os produtos com alta acumulada de preços. Tem batata liderando, depois nós temos a farinha de trigo, banana, leite integral, manteiga e pão francês.
É uma dança dos números que a gente consegue observar muitas variações, né? Eu vou fazer um link com o que eu falei na primeira parte, em relação à questão do trigo, e vou pegar um link no que o Gilvan falou em relação ao Rio de Janeiro, para eu entender um pouco a relação da inflação aqui. Ótimo. A batata, né, final de ano, há um acréscimo também, é questão de safra. Mas a farinha de trigo é importante analisar o seguinte: a farinha de trigo está relacionada diretamente à taxa de câmbio, nós dependemos do trigo. O trigo é importado. O Brasil não produz. Então, significa um câmbio subindo, tem que ser repassado. Então, isso é o preço de massas e pães, e massa como um todo. Isso é uma questão. Quando falamos do Rio de Janeiro, a observação importante é que houve no estado do Rio de Janeiro um esvaziamento econômico. São Paulo é a maior, a capital mais importante no sentido econômico. E o Rio houve um esvaziamento muito grande. E esse esvaziamento do Rio fez com que o Rio se reindustrializou a partir dos anos 90, 94 em diante, depois da crise profunda que tivemos. Houve um processo de industrialização e essa mudança de paradigmas, quer dizer, a economia sai do setor da indústria para o serviço. O Rio há um esvaziamento, mesmo na questão mesmo econômica. É a segunda pelas questões, né? E nós sabemos de petróleo, mudanças também, essa de royalties e por aí vai. Esses efeitos na economia do Rio de Janeiro é muito forte. O Rio sofre muito. O setor de serviços vem crescendo. E o Rio não está conseguindo absorver toda essa demanda desses serviços. Manteiga, derivados de leite. Então, a empresa também isso tem um problema de ser visto. O pão está vinculado à farinha de trigo, no caso ao trigo em si, né? Desse aumento da importação e da taxa de câmbio. É importante analisar isso. Como o Gilvan falou em relação ao IPCA, o IPCA não tem a taxa de câmbio. Mas quando você fala do GPDI, que remunera boa parte da indústria em si, a dor de salários e de tarifas públicas, geralmente a taxa de câmbio está embutida no GPDI e isso faz com que esses índices sejam maiores do IPCA. Gilvan, como medir essa questão do poder de compra com tantas variáveis? A gente tem aí a pandemia, tem uma guerra mundial, ou seja, tem muita coisa no jogo, né? Eu só queria dar uma provocação. Igor, quanto é o mínimo existencial? É R$303, salvo engano. Isso é interessante falar sobre isso. A gente pode fazer um link com outra abordagem, porque o Brasil ele tem 100 milhões de pessoas que vivem com uma renda de R$400. 2 milhões de pessoas com uma renda de R$17 mil. PNAD contínuo de 2018. A OCDE fez um estudo muito interessante. Quanto tempo demora para sair de um ponto de R$400 para R$17 mil? São 9 gerações. Em média, uma geração tem 20 anos. Então, a gente está falando que um país que tem tanta desigualdade demora 9 gerações. Indo mais além, né, a gente tem 14 milhões de pessoas em pobreza extrema, que, curiosamente, são R$250. Segundo a ONU, R$250 de renda é pobreza extrema. Por que eu estou fazendo esse contexto? Porque num ano de muitas dificuldades, criar programas de transferências de renda, criar programas educacionais, criar programas de igualdade para todos ou componentes de aceleração é importante, sempre respeitando a ótica do fiscal. Mas hoje, quando a gente começa a se debruçar sobre o Brasil, é importante entender, por exemplo, quanto é o mínimo existencial. Muitas pessoas não sabem, Sérgio. Justamente. Como é que é o desafio do Brasil? Então, quando você traz essa pergunta, a gente tem que olhar o seguinte, olha, foi um momento que a gente teve 2 anos de paralisação, ou seja, vai ter que ter um investimento muito contínuo e que ele só vai poder ter os primeiros frutos em 2025. Sim. Em 2024, se a gente não deixar de continuar acelerando. Então, qualquer pessoa que venha a conduzir a nossa nação precisa ter um conhecimento muito claro de que o Brasil é um lugar que precisa de componentes para acelerar alguma parcela da população, porque a gente tem muitas pessoas em vulnerabilidade social. Perfeito. Bom, Câmara Rio Debate vai para um breve intervalo, nós voltamos em instantes. Não saia daí. O Câmara Rio Debate está de volta hoje falando sobre o poder de compra. Igor, no bloco anterior a gente fazia um link aqui com o Gilvan muito interessante e a gente queria dar continuidade nessa linha, mas entendendo os efeitos que vão mudar o mercado, ou seja, a rotina dos consumidores. Os consumidores, a gente observa essa substituição de produtos, né? E isso acaba gerando a questão nutritiva, de rotina, a retirada de lazer, né? Questões que estão garantidas constitucionalmente, que acabam sendo suprimidas numa questão de dificuldade econômica. E eu acho também importante ponderar aqui que, nesse cenário, a gente vai para um quadro, né? Um quadro consumirista que é do superendividamento, né? Isso é uma coisa
coisa que a gente... É uma realidade, uma lei que entrou em 2021, que ainda está sendo implementada aos poucos. Nós aqui na cidade do Rio de Janeiro estamos fazendo um convênio com o Tribunal de Justiça para poder auxiliar esse consumidor que tem se deparado com grande dificuldade nessa perda de compra, um endividamento, e a gente espera que em breve consiga formalizar esse acordo com o Tribunal de Justiça e possa estar dando um melhor atendimento para esses casos excepcionais. Perfeito, Jorge. É até interessante a gente trazer essa informação do superendividamento, da questão da remuneração, que é difícil no nosso país, e entender os fatores que determinam esse cenário econômico, né? Eu vou fazer uma pequena análise, eu posso chamar de macro, em relação, linkando o que o Gilvan falou. Sim. E o que o Igor falou. É interessante analisarmos o seguinte, essa nova política do novo Auxílio Brasil, que vai sair agora, isso vai dar injeção de dinheiro no mercado. Essa é a primeira coisa. Você tem, então, o auxílio lá para... O Rio de Janeiro está numa situação muito baixa de crescimento e você tem lá um número expressivo de pessoas em estado de vulnerabilidade econômica, isso é fato. Então, essa injeção de recursos lá dos R$600 mais os R$150 para cada filho, isso vai dar um pequeno... É necessário isso. Vai dar fazer um movimento positivo. A segunda questão é do endividamento. Talvez a nova política do desenrola, eles querem fazer, talvez vai se unir às atividades que o PROCON do Rio está fazendo em outros estados também. Então, o desenrola, o Bolsa Família, o novo Bolsa Família, a nova configuração vai ajudar. Agora, o cenário como um todo não está muito... Não posso falar como é que vai ser o amanhã em si, mas no momento, essas atividades desenrola, a questão do Auxílio Brasil, e aí, se o caso venha a ser feito uma política de renda mínima, e aí iria contemplar o que o Gilvan falou. Uma política de renda mínima no país, talvez, ser discutido isso e implementado, poderia diminuir, Gilvan, essa diferença de novas gerações. Tá? Gilvan, a gente fica pensando que essa matemática está muito desfavorável, né? Ou seja, quem ganha um salário mínimo em dezembro de 2022 estava comprometendo aí 136 horas da jornada de trabalho para comprar os gêneros essenciais. E aí a gente fica pensando, não é só o alimento, tem milhões de outras questões que a população precisa ter, né? Saúde, educação. É difícil pensar no ideal, assim, quanto que a gente deveria estar comprometendo isso? Vou fazer uma analogia com o princípio da educação financeira. Sim. Que é a questão de estar endividado, senta, pega uma folha em branco, desenha tudo o que está acontecendo e, como dizia Einstein, né, dedica 90% para entender como vai acontecer e 10% para a resposta. Pensa bastante o que está acontecendo. Einstein falava muito sobre isso. Eu queria, para fazer essa analogia de sentar e desenhar o que está acontecendo, pegar o comentário do Igor, que é muito bom. Né? Por quê? Nós temos hoje 76% da população brasileira endividada. Qual o valor da dívida? R$4.000. Então, 76% da população está endividada. Quando você cria, por exemplo, programas de aceleração do crescimento, se você tem uma população endividada, ela não consegue consumir. Sim. Então, com a lei do superendividamento, que foi muito oportuna, fazendo o desenho, você fala assim, como é que eu estou devendo? Vamos fazer uma lista de superendividamento? Será que eu estou superendividado? A legislação americana tem um mecanismo, né, alguns mecanismos, eu acho que o Igor seria oportuno de falar sobre isso, de você sair desse superendividamento e tentar ter capacidade de consumo. Então, acho que o grande cenário aqui é o seguinte, está endividado? O cenário está ruim? Põe no lápis. Será que eu consigo fazer uma renegociação das minhas dívidas? E aí, a última provocação é o modelo de crescimento brasileiro. Nós temos o Plano Real, que vai fazer 28 anos, Sérgio, desculpa me alongar sobre isso, mas que ele foi basicamente pautado em tomar acesso a crédito e consumir. A gente não tem um programa de crescimento que fale assim, como é que você faz para um garoto que cresceu à margem da renda, com um pai comprometido, vai crescer? Então, acho que esse é o nosso desafio aqui do modelo de crescimento brasileiro. Igor, como ter essa capacidade de consumo aumentada? Bom, pesquisa. Eu acho que a grande questão é um trabalho de casa, o consumidor tem que pesquisar. A gente tem grandes festas, grandes eventos, tem ferramentas tecnológicas, tem sites e aplicativos de busca que vão te dar um melhor preço, analisar a forma de pagamento,
o custo efetivo daquilo, porque muitas vezes pensa em comprar a internet, mas esquece do frete, a contratação de eventual seguro. Então, tudo isso tem que ser calculado, como o Gilvan colocou. Tem que botar no papel, analisar muito bem, identificar se aquilo realmente é uma necessidade, é útil, afastar aquele consumismo e partir para um consumo consciente, né? No qual você veja a utilidade daquele bem, evitar algum tipo de acúmulo ou a contratação de uma dívida. E eu acho que esse é o principal passo do consumidor, tentar agir dessa forma, vai dar esse respaldo e essa tranquilidade até um momento que a gente possa equacionar todas as dívidas ou um momento econômico mais favorável para que possa retornar a uma normalidade. Jorge, como pesquisar, já que a gente sabe que a cesta básica engole tudo que a gente tem com relação ao nosso poder de compra. E existem outros setores. É uma pergunta em conjunto também para o Gilvan, que pode ajudar a gente a pensar numa estratégia financeira. Botar na ponta do lápis, no papel, é o primeiro passo. Mas como que a gente consegue fazer isso se tornar uma prática viável? Então, essa questão dos superendividados é uma questão que tem que ser vista. A questão é que, mesmo endividado, as pessoas continuam consumindo. Se eu não uso o meu cartão de crédito, eu vou usar o cartão de terceiros. Isso é uma outra questão. E as pessoas não entendem muito isso. Quer dizer, hoje, os idosos que recebem suas aposentadorias, muitos mantêm esse consumo por parte dos que sustentam as famílias. Sim. Então, se os filhos estão endividados, o que acontece é que usa o cartão de terceiros. Isso também é importante no endividamento, tem que ver. Né? E aí você tem o endividamento. Não é o superendividamento. É superendividamento para quem ganha um salário mínimo está devendo 5 ou 6 mil reais. Quer dizer, a capacidade de compra. Você tem que consumir produtos básicos. Então, você tem que fazer um planejamento, até porque os juros ainda é elevado. Então, o que eu acredito é nesse superendividamento, essa relação do PROCON com o TJ e com as empresas credoras, possa haver uma negociação para que os juros... Quer dizer, até porque eles precisam dessas pessoas também e voltem a consumir. Então, o consumo consciente, como você bem falou, da busca, da não ansiedade de comprar, né? Tem o frete, tem o parcelamento e vai comprometer sua renda 12, 24 vezes, significa que sua renda está comprometida e você hoje numa insegurança de trabalho, você não sabe se vai ter essa renda contínua. Então, isso cria um descompasso. Hoje eu posso pagar, mas se eu sair do trabalho 2, 3 vezes, o cartão continua. Tá? Perfeito. Infelizmente, o nosso tempo já terminou, mas a gente ainda quer uma rodada com vocês de considerações finais. Com o Gilvan, eu quero fazer essa provocação com relação aos termos mais importantes. Planejamento financeiro, gestão de dívidas, nova fonte de renda. Pode ser o início do caminho aí? Quando você está endividado, reduz a dívida, troca os hábitos de consumo, ou você aumenta a receita. Aumentar a receita que é o desafio, não é rápido. Você pode fazer um transporte de aplicativo, você pode fazer um transporte manual, ou você reduz o consumo ou você aumenta a receita. E aí você vai partir para outros trabalhos adicionais. Isso mostra rapidamente, Sérgio, por que o MEI foi para 10 milhões de pessoas. Sim. O MEI cresceu muito nesse complemento da renda. Então, o caminho é esse, ou reduz a dívida ou aumenta a receita. Igor, concluindo então, fazendo comparações aí, o poder de compra nessa última década estaria em que patamar? Olha, ainda muito baixo, muito aquém do que a gente entende como ideal, em particular na cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade eminentemente turística, né, que concentra turismo e serviços. Esse vai ser o primeiro ano que a gente vai experimentar um calendário completo, se Deus quiser, de grandes atividades. Começou no Réveillon, vem no Carnaval. A gente acredita que melhorando essa arrecadação se possa implementar mais políticas públicas e oferecer subsídios para conter esse aumento de preços e uma transferência de renda mais adequada. A gente está aquém, mas esperançoso de dias melhores. Jorge, como que a gente consegue se proteger e recuperar esse poder de compra? Deixa eu fazer só uma observação em relação à fala do Gilvan. Em relação ao aumento de mês que ocorreu, né? O que acontece? Que boa parcela dessas novas criações de MEI, elas se dão por 2 motivos. Primeiro, pela reforma trabalhista. Segundo, porque algumas pessoas, para contratar, não aceitam mais e você não assina sua carteira. Você faz um MEI e aí eu te contrato. Essa é uma questão importante. Em relação ao poder de compra, né, e aumentou, quer dizer, eu vou ganhar mais supostamente no MEI, mas eu tenho um custo maior também. Tá? Isso é uma... Né? E aí, assim,
como é que eu vou aumentar, ele fala uma coisa interessante, que é aumentar a receita e conter despesas. De acordo com o trabalho, você tem, isso é possível. E um fato importante que temos que observar é que na transição da tecnologia do trabalho, de carteira assinada para o outro, houve um aumento, a partir de 2005, 2010 pegando, um aumento maior de trabalhos, e não são trabalhos de inovações tecnológicas. Então, as pessoas saíram dos trabalhos, operações, eles foram trabalhar no salão, não diminuindo isso. Foi a alternativa que eles tiveram, montaram pequenos negócios. Mas foram sensíveis na época, nas crises econômicas, eles foram muito sensíveis às crises econômicas e à questão tecnológica. Então, quando houve a pandemia, antes da pandemia, a crise econômica e a pandemia, houve uma junção de fatores que foram negativos. E essas pessoas foram fazer o quê? As pessoas vão cortar. Ninguém, numa crise, não vai ao salão todo dia, não vai fazer unha, tem uma série de situações, né, que causaram isso. Perfeito. Olha, foi um prazer conversar e debater sobre este assunto com vocês. Eu agradeço a presença de todos aqui no programa e obrigado a você pela sua audiência. Você também pode acompanhar o conteúdo deste programa e muitos outros nos podcasts da Câmara, na sua plataforma de áudio favorita. Veja também outras notícias nas nossas redes sociais em Câmara.Rio. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau.